acham que toda essa bagunça de taxação econômica e disputas de poder entre esses grandes líderes são apenas para esconder algo maior. Algo que a grande população do mundo não está prestando muito atenção. Enquanto o mundo inteiro está celebrando o que chamam de vitória econômica, os jornais falam em inovação, segurança e o futuro do dinheiro. Mas o que eu vou te mostrar hoje aconteceu de forma tão silenciosa, tão cirúrgica, que a grande maioria das pessoas, ele ou ela, simplesmente não viu. Enquanto nações festejavam um avanço tecnológico, uma única assinatura em uma única peça de legislação pode ter acionado a contagem regressiva final para a chegada da marca da besta. Eu não estou falando de teoria nem de especulação. Estou falando de uma lei que já está em vigor, de uma infraestrutura que está sendo montada neste exato momento e de 5 descobertas aterrorizantes sobre o dinheiro digital que vão preparar o planeta para receber o anticristo. Fique comigo até o final, pois a quinta conexão vai revelar por que tudo isso tinha que acontecer antes que Jesus voltasse. Nós somos o canal Aliança de Amor e Fé. E a nossa missão é usar a sabedoria da Bíblia Sagrada para abrir seus olhos, tocar seu emocional, trazer conhecimento sobre Deus e te preparar para o que está por vir, blindando a sua fé. A Descoberta 1. O dia que tudo mudou. Imagine o dia 18 de julho de 2025, às 14h47, horário de Brasília. Em um escritório de poder, o presidente de uma das maiores potências mundiais levanta a caneta e assina o que parece ser apenas uma legislação técnica, chamada de Ato de Orientação e Estabelecimento de Inovação Nacional para Moedas Estáveis Digitais. As câmeras piscam, os políticos sorriem, a mídia, em uníssono, celebra. Em poucas horas, os mercados de criptomoedas disparam, parecendo confirmar o triunfo da tecnologia. Mas aqui está o que nenhuma celebração mencionou. Escondida nas 247 páginas de linguagem regulatória e técnica, há uma única provisão que muda absolutamente tudo. Algumas frases que a maioria das pessoas, ele ou ela, nunca lerá, enterradas entre discussões sobre requisitos de reserva e padrões de conformidade. A seção 4.2.1.2.1 afirma: todos os emissores de moedas estáveis que operam dentro da jurisdição dos Estados Unidos devem manter a infraestrutura técnica necessária para cumprir ordens governamentais lícitas relativas ao congelamento, apreensão ou destruição de moedas estáveis de pagamento emitidas, incluindo capacidades de implementação em tempo real. Você ouviu bem? Destruição. Não suspensão, não investigação, não um congelamento temporário enquanto as disputas são resolvidas, mas destruição. Aniquilação digital completa. O poder de apagar sua existência financeira com o toque de um botão. E o mais chocante, no mesmo período de 72 horas desta assinatura, 137 países, representando 98% do PIB global, estavam implementando sistemas de moeda digital compatíveis e interoperáveis. Enquanto políticos celebravam inovação e os especialistas financeiros elogiavam o avanço tecnológico, algo muito mais significativo estava ocorrendo. Pela primeira vez na história humana, a tecnologia agora existe para a vigilância universal de cada transação financeira na Terra. As estruturas legais estão prontas, os precedentes estão estabelecidos, a cooperação internacional está funcional. Cada componente necessário para implementar o sistema da marca da besta, descrito em Apocalipse capítulo 13, está agora em pleno funcionamento. Tudo o que falta é a crise que tornará a implementação universal algo necessário, e o líder que fará isso acontecer. O sistema foi vendido como proteção de privacidade. A estrutura que permite a exclusão econômica instantânea foi elogiada como inclusão financeira.
Muitos líderes assinaram essa lei criando que estavam protegendo os interesses econômicos de suas nações. Mas, querido seguidor, o dia 18 de julho de 2025 pode ter sido o dia em que o poder de escolha foi removido de você para sempre. O poder de destruir o que você possui. Olhe novamente para o que Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, realmente diz. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O sistema da marca não se restringe a bloquear o comércio. Ele visa eliminar totalmente a existência econômica para aqueles que se recusam a se submeter. Ao longo da história, mesmo sobre os regimes mais opressores, sempre existiram rotas de fuga. O mercado negro, moedas alternativas, sistemas de troca e escambo. As pessoas sempre encontraram uma forma de negociar fora dos canais oficiais, mas essa capacidade de destruição elimina todas essas rotas de fuga históricas. Em ditaduras modernas, cidadãos usam moedas estrangeiras ou criptomoedas para escapar do controle. Mas, uma vez que toda moeda se torna digital, e uma vez que toda moeda digital tem a capacidade de destruição incorporada em sua programação central, esses caminhos desaparecem. O que você fará quando a sua moeda digital for ameaçada de ser apagada, a menos que você se submeta ao sistema da besta? A perseguição sempre deixou algumas rotas de escape. Mas essa lei, a lei da moeda estável, elimina todo e qualquer mercado paralelo. Ela não suspende, ela aniquila. Agora, considere como isso se conecta à profecia bíblica sobre adoração forçada. E ele tinha poder para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. O sistema da marca é um teste de adoração. O dinheiro é apenas a ferramenta de coerção. A capacidade de destruir sua subsistência, de torná-lo um pária econômico, é o que o torna o sistema de controle definitivo. Mas aqui está o que nos dá esperança, mesmo diante dessa capacidade aterrorizante. A Bíblia não profetiza apenas sobre o poder do sistema da marca. Ela também profetiza sobre suas limitações e seu fracasso final. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Aqueles que recusam a marca, ele ou ela, podem perder tudo na terra, mas ganham tudo no céu. A escolha está chegando. A tecnologia existe. O quadro legal está estabelecido. A cooperação global está operacional. Quando sua moeda digital for ameaçada de ser queimada, a menos que você se submeta ao sistema, o que você escolherá? Conexão 2. Quando os inimigos se tornam aliados. Aqui está algo que deveria chocar todo estudante da profecia bíblica. Esta lei de moeda digital, que serve de base para o sistema da besta, foi aprovada com um apoio bipartidário sem precedentes. Quando foi a última vez que você viu partidos políticos rivais concordarem em algo tão controverso? Eles parecem incapazes de encontrar um terreno comum nas questões mais básicas. No entanto, a regulamentação da moeda digital uniu políticos que discordam de absolutamente tudo mais. Agora, compare isso com o que Apocalipse, capítulo 17, versículo 13, nos diz sobre os tempos finais. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. A Bíblia profetiza que líderes mundiais, que normalmente lutam entre si, se unirão misteriosamente por trás do sistema da besta. Apesar de suas divergências superficiais sobre todos os outros assuntos,
eles terão um mesmo intento quando se trata de apoiar a infraestrutura de controle global. Mas essa unidade profética não está limitada a uma única nação. Ela está acontecendo em escala global, em um nível que deveria aterrorizar qualquer pessoa que entenda as profecias. De acordo com rastreadores de moedas digitais de bancos centrais, 137 países, representando 98% do PIB global, estão explorando ou implementando moedas digitais. Pense no que isso significa. Países que estiveram em guerra por décadas estão construindo sistemas financeiros compatíveis. Nações que impõem sanções comerciais umas às outras estão criando redes de pagamento digital interoperáveis. Governos que não conseguem concordar em protocolos diplomáticos básicos estão harmonizando suas capacidades de vigilância monetária. Esse padrão se repete em todas as principais zonas de conflito geopolítico. Nações que não conseguem cooperar em nada estão misteriosamente cooperando na infraestrutura financeira digital. Mas o que torna essa cooperação ainda mais perturbadora é que ela não está apenas acontecendo no nível governamental, ela está acontecendo no nível técnico, corporativo e nas organizações internacionais. É como se as regras normais de conflito e cooperação internacional não se aplicassem quando se trata de construir a infraestrutura para o controle da moeda digital. Agora, olhe para o que Salmos capítulo 2, versículo 2 nos diz sobre este fenômeno. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se aconselham contra o Senhor e contra o seu ungido. Os líderes mundiais se unirão em oposição a Deus, mesmo quando não conseguem se unir em mais nada. O ódio deles pela autoridade de Deus superará o ódio que têm uns pelos outros. E Daniel capítulo 7, versículo 23 nos fala sobre o escopo desta unidade. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, a pisará os pés e a fará em pedaços. Não parte da terra, não algumas nações, toda a terra. Um domínio universal requer cooperação universal. E é exatamente isso que estamos testemunhando com a adoção da moeda digital. Aqui está o que torna essa unidade forçada particularmente profética. Olhe novamente para o que Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17 nos diz. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Note a palavra todos. Não a maioria das pessoas, todos. A participação universal não é opcional, é obrigatória. E a participação universal requer infraestrutura universal. E a infraestrutura universal requer o tipo de cooperação internacional sem precedentes que estamos testemunhando com a adoção da moeda digital. O que estamos testemunhando com essa cooperação é a preparação para uma coerção total. Não é apenas criar um novo sistema, é garantir que nenhum outro sistema possa existir. A eliminação do dinheiro físico não é um acidente, é uma política coordenada. A regulamentação de criptomoedas não é um avanço, é a criação de um cerco regulatório internacional que, sob o pretexto de segurança, elimina a liberdade financeira. Isso nos leva a um ponto de esperança. Mesmo diante dessa cooperação aterrorizante, que a Bíblia chama de a união dos reis da terra contra o Senhor, a nossa fé nos diz que essa é uma aliança temporária. A verdadeira unidade virá depois. Lembre-se, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 promete que os reinos deste mundo virão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A falsa unidade do sistema da besta será substituída pela verdadeira e eterna unidade do reino de Cristo. A cooperação que oprime a humanidade dará lugar à cooperação que liberta a criação.
Não desista. O sistema que fará cumprir a marca da besta está sendo coordenado por inimigos que misteriosamente se tornaram aliados, mas o seu poder tem um prazo de validade divino. Conexão 3. A morte final da privacidade financeira. A lei da estabilidade digital não visa apenas regulamentar a moeda. Ela visa eliminar o último refúgio da privacidade financeira, o dinheiro em espécie. Mas a eliminação do dinheiro físico não está acontecendo por um decreto direto do governo. Está acontecendo por meio de uma manipulação sistemática do mercado, que torna o pagamento digital irresistivelmente conveniente, enquanto torna as transações em dinheiro vivo cada vez mais difíceis, caras e, o pior de tudo, suspeitas. Deixe-me mostrar como esse processo está sendo orquestrado. Uma vez que você entende o mecanismo, ele ou ela perceberá que estamos assistindo à construção metódica de uma sociedade sem dinheiro que tornará o sistema da marca da besta inevitável. Fase 1. O incentivo digital. A lei cria estruturas que tornam a moeda digital mais confiável, mais segura e muito mais conveniente do que o dinheiro físico. Por que carregar notas quando sua carteira digital oferece vantagens, cashback e é instantânea? Por que lidar com papel quando a moeda digital pode ser programada para pagar contas automaticamente e otimizar seus gastos? A conveniência não é um acaso, é engenharia pura, criada para gerar uma dependência comportamental nos sistemas digitais. Mas a conveniência é apenas a primeira camada da estratégia. Fase 2. A penalização do dinheiro físico. Enquanto o digital se torna atraente, as transações com dinheiro vivo se tornam um fardo. Bancos cobram taxas por saques grandes. Comerciantes oferecem descontos para pagamentos eletrônicos, mas cobram taxas adicionais pelo dinheiro em espécie. O dinheiro em papel não se torna ilegal, mas se torna impraticável. Observe o que já acontece em programas piloto em diversas partes do mundo. Em muitas cidades, o comércio simplesmente se recusa a aceitar notas. O cliente que insiste no dinheiro físico enfrenta filas maiores, mais perguntas e opções de serviço limitadas. Por quê? Porque a transação exige procedimento especial, aprovação de gerente e documentação extra. Ele ou ela eventualmente mudará para o digital apenas para evitar o incômodo. Mas a penalização vai além do inconveniente. Ela se estende à estigmatização social. Fase 3. A suspeita do dinheiro vivo. À medida que os pagamentos digitais se tornam a norma, as transações com dinheiro em espécie passam a parecer suspeitas. Por que alguém insistiria em um pagamento não rastreável a menos que tivesse algo a esconder? Que razão legítima existe para evitar a segurança e a conveniência da moeda eletrônica? A sociedade começa a rotular quem usa o dinheiro físico como ultrapassado, ou pior, como potencialmente criminoso. A participação universal em um sistema de controle econômico só é possível se as alternativas forem eliminadas. Enquanto o dinheiro em espécie existir, as pessoas, ele ou ela, ainda podem transacionar sem a marca. A eliminação do dinheiro físico é o passo crucial nesse processo. Uma vez que o dinheiro em espécie desaparece completamente, a anonimato financeiro desaparece com ele. Cada compra, cada transação, cada decisão econômica é monitorada e analisada por algoritmos que podem detectar padrões, prever comportamentos e identificar a não conformidade. E aqui está o que torna a vigilância da moeda digital infinitamente mais sofisticada do que qualquer sistema de rastreamento anterior na história. A arquitetura da vigilância total. A vigilância física requer observadores humanos e presença física. Mesmo os regimes mais opressores nunca puderam monitorar cada transação. A vigilância da moeda digital opera automaticamente, continuamente e de forma abrangente, sem a intervenção humana.
Se a sua moeda digital for programada para recusar transações para certas doações políticas ou para a compra de um livro considerado subversivo, você não tem como apelar a um ser humano. O algoritmo toma a decisão instantaneamente, com base em parâmetros pré-determinados. Não há serviço de atendimento ao cliente para ligar, não há gerente para conversar. Seu dinheiro simplesmente para de funcionar para compras que o sistema desaprova. Conexão com o Apocalipse. O sistema da marca da besta não é apenas um sistema de identificação. É um sistema de controle e de acesso. Somente aqueles que têm a marca podem participar da atividade econômica. Todos os outros são excluídos, automaticamente. A moeda digital programável cria exatamente esse tipo de mecanismo de exclusão. Seu dinheiro pode ser programado para parar de funcionar interiormente se você não tiver a identificação adequada, se não atender aos requisitos de conformidade, se não demonstrar a lealdade exigida ao sistema. E aqui está a crueldade particular dessa exclusão. Ela é projetada para criar a máxima pressão psicológica sobre o indivíduo e a família. Imagine um cenário onde um pai ou uma mãe se recusa a tomar a marca, mas o cônjuge e os filhos aceitaram para manter seu acesso econômico. A pessoa que se recusou não pode comprar comida, remédios ou moradia porque sua moeda foi desativada, mas seus familiares ainda podem fazer compras. O detalhe, eles não podem compartilhar esses recursos com você, porque o sistema rastreia as transferências de recursos. A moeda digital programável elimina as redes de apoio familiar, tornando o compartilhamento de recursos detectável e punível por meio de sistemas automáticos. Pela primeira vez na história humana, recusar a conformidade não ameaça apenas o seu próprio bem-estar, ameaça todos que você ama. Mas aqui está o que nos dá esperança. Ele ou ela, mesmo diante dessa vigilância e controle, a Bíblia promete a provisão sobrenatural para aqueles que se recusam. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Enquanto o sistema da besta pode controlar o comércio digital, ele não pode controlar a provisão divina. O mesmo Deus que alimentou milhares de israelitas no deserto, que sustentou Elias durante a fome, que multiplicou pães e peixes, esse Deus não se intimida com moeda programável ou algoritmos de vigilância. A eliminação do dinheiro em espécie torna o sistema da marca possível, mas a eliminação do dinheiro em espécie torna a intervenção divina necessária. E Deus é especialista em prover para o seu povo quando os sistemas humanos falham. O que você escolherá? Confiar na segurança da moeda digital que pode ser destruída instantaneamente? Ou confiar na provisão de Deus que nunca poderá ser tirada? A morte da privacidade torna essa escolha inevitável para todos na Terra. Conexão 4. A falsa paz da decepção. Aqui está o que torna todo esse sistema tão perigosamente enganoso. Ele está sendo comercializado exatamente como o oposto do que realmente cria. Ouça como os líderes políticos estão descrevendo a lei de estabilidade. Inovação econômica, liderança global em ativos digitais, segurança financeira para todos, progresso tecnológico que beneficia a todos. Parece prosperidade, segurança e vantagem nacional. Quem poderia se opor à segurança financeira? Isto cumpre perfeitamente a profecia bíblica sobre a falsa paz antes da súbita destruição. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. O sistema da marca da besta não será apresentado como opressão. Ele será apresentado como salvação, não como controle, mas como proteção. Não como escravidão, mas como segurança. Todo o sistema tirânico na história se vendeu como benéfico para aqueles que ele procura controlar. A propaganda sempre enfatiza as vantagens, enquanto esconde o verdadeiro custo. Os benefícios são reais, pelo menos inicialmente. Os sistemas de moeda digital realmente oferecem conveniência e eficiência. Os primeiros a adotar experimentarão vantagens genuínas. É isso que torna a decepção tão eficaz. O sistema cumpre suas promessas para aqueles que obedecem completa e rapidamente. É só mais tarde, após a adoção generalizada, após o desaparecimento das alternativas em espécie, após a infraestrutura se tornar indispensável, que a verdadeira natureza do sistema se revela. Mas aí será tarde demais para escolher de forma diferente. Conexão 5. A guerra espiritual por trás da tecnologia. A marca da besta não se trata, em última análise, de economia, tecnologia ou mesmo controle governamental. Trata-se de adoração. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17. Note o contexto. Esta passagem vem imediatamente após descrever como o mundo adorará a besta. A marca não é apenas um identificador econômico, é uma declaração espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. O que estamos testemunhando não é apenas uma manobra política ou um avanço tecnológico. Esta é uma guerra espiritual usando instituições humanas como armas. Satanás sabe que seu tempo é limitado. Ele está usando pessoas bem-intencionadas, políticas de som benéfico e tecnologias genuinamente úteis para construir a infraestrutura para sua rebelião final contra Deus. Os políticos que assinaram esta lei não são conspiradores malignos, mas eles estão sendo usados por forças espirituais que não reconhecem para realizar propósitos que não entendem. Dramático. O que acontece com aqueles que recusam a marca? A primeira consequência é a fome econômica. A exclusão econômica significa que você não pode comprar comida, remédios, moradia ou necessidades básicas. O sistema quer que você veja famílias marcadas comendo, enquanto seus filhos passam fome. O sistema quer a sua quebra psicológica. Mas aqui está o que o inimigo não quer que você saiba: provisão divina. Enquanto o sistema econômico do mundo o exclui, Deus ativa um sistema de provisão que ele está planejando há milhares de anos. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. O mesmo Deus que supriu todas as necessidades não se intimida com moedas programáveis ou algoritmos de vigilância. A eliminação do dinheiro em espécie torna a intervenção divina necessária. Agora, você está prestes a descobrir 5 sinais que Jesus deu sobre aqueles que terão a força inquebrável para recusar a marca da besta e sobreviver a este tempo.
Você passaria no teste? Agora, você está prestes a descobrir 5 sinais que Jesus deu sobre aqueles que terão a força inquebrável para recusar a marca da besta e sobreviver a este tempo. Você passaria no teste? O teste de Jesus. Sinal número 1. Aquele que perseverar até o fim. Existe uma palavra que separa aqueles que aceitarão a marca daqueles que a recusarão. Perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. O teste final não será uma corrida de 100 metros. Será uma maratona de pressão. Cada vez que você cede à pressão agora, você reduz sua capacidade de resistir. Jesus advertiu que virá a apostasia. Em 2ª Epístola de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 2, versículo 3, Paulo escreveu: Ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O amor de muitos se esfriará, mas você não será um deles. Sinal número 2. O amor pela verdade acima da mentira. A decepção que está vindo será tão sofisticada que enganaria até os escolhidos. Apenas as pessoas que amam a verdade acima da vida morrerão por ela. 2ª Epístola de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 2, versículo 10. Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Sinal número 3. A expectativa constante da volta de Cristo. Quem recusa a marca vive com o coração voltado para o céu. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Sinal número 4. A santidade acima da conveniência. Quem se prepara para a marca não vive de acordo com a conveniência do mundo digital. Vive de acordo com a santidade. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9. Sinal número 5. A confiança na provisão invisível de Deus. Eles não dependem da moeda digital que pode ser destruída. Dependem do pão da vida. O meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Agora eu te convido para o momento de maior entrega e paz deste vídeo. Por favor, feche os seus olhos por um instante. Vamos orar juntos. Oração de fortalecimento e perseverança. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que é luz para o nosso caminho. Pedimos, Senhor, a força da perseverança para resistir ao engano da falsa segurança. Que o nosso amor pela verdade seja maior do que qualquer medo da exclusão econômica. Guarda-nos, Senhor, sobre a tua mão poderosa. Nos fortalece, nos provê e nos prepara para o dia da tua vinda. Que a nossa confiança não esteja em moedas nem em sistemas, mas unicamente em Ti. Amém. Se você orou conosco, se sentiu a presença e a força da palavra, isso não é o fim, é apenas o começo da sua jornada de preparação. Eu quero que você deixe uma marca forte e visível. Digite nos comentários: minha fé não tem preço. Essa é a sua declaração pública de que a sua alma não será vendida por nenhuma moeda digital ou por segurança falsa. Muito obrigado do fundo do meu coração por ter dedicado seu tempo a esta mensagem ao teu coração. Sua presença até o final é a prova de que a sua fé é real. Não pare agora. Inscreva-se no nosso canal Aliança de Amor e Fé e ative o sininho de notificações. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam urgentemente desta verdade.
Que Deus te abençoe e te guarde. Eu sou Henrique Soares e esse é o canal Aliança de Amor e Fé. Até a próxima mensagem.